Igreja, quanto mais experiências eu tenho com Deus, quanto mais léguas eu ando com Deus, com mais convicção eu posso afirmar: a ação de Deus é misteriosa, seus processos são imprevisíveis, em seus atos de lapidação, de forja, de aperfeiçoamento, em seus esforços para extrair o melhor de nós, seus filhos. O que nós não vemos é padrão ou respeito a um padrão. Em outras palavras, Deus age como quer, na hora em que quer, onde quer e usando a circunstância para nós, talvez injustificável, tão somente para nos levar exatamente ao ponto em que precisamos estar. Somos, por vezes, surpreendidos por eventualidades tão desprovidas de razão de ser, assaltados de qualquer possibilidade de pré-concepção de propósito, e muitas vezes o que nos resta é descansar e confiar no fato de que Ele é Deus. Repete comigo: Ele é Deus. Ele é Deus, e eu descanso sabendo que tudo vai colaborar para o meu bem, pois eu amo. Diga para o seu vizinho, mesmo quando não parece. Esse foi e sempre será o ponto de consolo dos cristãos. Eu estou nas mãos de Deus. Você pode repetir isso em voz alta: eu estou nas mãos de Deus. Mais forte: eu estou nas mãos de Deus. Com convicção: eu estou nas mãos de Deus. Você já parou para pensar no que você acabou de afirmar? E no poder que há nessas palavras? No poder de consolo, de conforto que é para nós, o saber que estamos nas mãos de Deus. Diga isso para o seu vizinho, chame a atenção dele de alguma forma, dá um belisquinho, cutuca. E diz assim para ele: você está no melhor lugar que poderia estar. Nas mãos de Deus. Que outro lugar, que outra condição me traria tanta segurança e tanto conforto? Eu estou nas mãos de Deus, ponto. É diferente de você chegar para fazer a travessia de um rio e ver lá o capitão do barco meio pingaiado, cantando com os marinheiros: se a canoa não virar, olê, olê, olá, nós chega lá. Você entra nesse barco? Mas de jeito nenhum. Você desiste da viagem. É diferente de você estar numa operação, meio dormindo, e escutar do médico: essa será uma experiência nova para todos nós. Você pula daquele lugar, você corre dali: onde é que eu estou? Diga para o seu vizinho: você tem a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Se você tem a Bíblia, você se entrega, não há risco, há Deus
no controle, não é como confiar na palavra de um pensador, não é como confiar num conselho de um amigo, não é como confiar no pensamento de um filósofo. Claro, filosofia tem o seu lugar também. Na verdade, outro dia, eu li uma citação que é impossível não considerar. Zaratustra, filósofo persa, 7 séculos antes de Cristo, olha o que ele disse: a mulher deve reverenciar ao homem. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve se ajoelhar aos pés do marido e de braços cruzados sobre o peito perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Senhor, que deseja... Há profundidade nisso? Não dá para descartar a filosofia assim também, tem coisas profundas. É brincadeira, queridas, podem vaiar, eu sei que vocês estão com essa vaia engasgada na garganta, eu sei. Imagina, o que seria de nós homens sem vocês? Né, irmãos? Não é isso? Quem ama a roça suporta os espinhos, não é isso? É brincadeira, é muito melhor ser mulher do que ser homem. Andei pensando nisso, falei: Deus, queria ter nascido mulher. Mulher não precisa trocar pneu, tem sempre um tonto que vem e faz isso por ela. Mulher não precisa matar barata, é só gritar. Sempre aparece alguém para resolver. Mulher não precisa fazer a barba todo dia. Tem grandes vantagens de ser mulher. Mulher pode dar piti, gritar com todo mundo e depois falar que era TPM e todo mundo esquece. Né, pastora? O homem, coitado, vai falar em casamento. A mulher só espera. É só esperar no Senhor. Elas acham que é difícil esperar no Senhor, meu irmão. E o homem, quando vai falar em casar, então? Para ele poder chegar, ele já tem que se preparar, ele tem que ganhar a vida, ele tem que te dar segurança, ele tem que montar apartamento. Você acha que é fácil? Você espera. E ainda reclama. Coitado, se endivida, tem que ter um bom emprego, tem que conquistar sua família, para convencer teu pai que ele vai te fazer feliz. Outro dia um irmão chegou e falou: pastor, quero casar. Falei: quer casar? Tá bom, já tem casa? Porque quem casa quer casa, vai morar onde? Na casa da sogra? É, né, pastor, tem que resolver essa história de casa. Malandro é o sapo que casa e leva a varoa para morar no brejo. A verdade é que há distorções no evangelho contextualizado dessa era. A orientação triunfalista, o ufanismo, não prevê a vasta e ampla ação de Deus em nosso favor. Ao enfrentarmos tribulações ou períodos de provas, nós chegamos a questionar o amor de Deus. É como se, quando as coisas não saíssem conforme imaginamos, pedimos, pensamos, projetamos, Deus não estivesse mais se preocupando conosco. Na verdade, os nossos valores, os valores dessa igreja, desse século, são corrompidos. Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós somos uma igreja paparicada, nós somos uma igreja mal acostumada. Essa é nossa realidade. Nossos valores são corrompidos, são materialistas. Nós não valorizamos a mudança de caráter, o crescimento espiritual, quanto valorizamos as conquistas materiais.
É difícil você querer dar um testemunho de alguém que cresceu espiritualmente, que amadureceu em função de uma luta que viveu. Nós gostamos de contar as nossas vitórias, aquilo que a fé nos ajudou a alcançar, como se fosse só isso. Agora, se essa evolução, se essa transformação espiritual, se essa maturidade exige, se ela custa, se ela inclui perda, se ela inclui crise, se ela inclui dor, aí vamos dizer mesmo, Deus me abandonou, onde está Deus? Agora o diabo vai tripudiar em cima de mim, Deus não se preocupa mais. Então diga para o seu vizinho, até o diabo é fantoche nas mãos de Deus. Se não houver permissão de Deus, o diabo não move uma palha contra você. Se Deus não autorizar, o diabo não levanta um dedo contra a sua vida. Se houve algum nível de ataque, saiba que por mais que Satanás acredite que tenha sido vitorioso contra a sua vida, o teu Deus continua no controle. E estando no controle, Ele reverte toda a maldição lançada em bênção e te dá a oportunidade de ter uma experiência gloriosa e poderosa com Deus que ressuscitou e está vivo. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, Marcos. Marcos 14. Verso 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Igreja, Deus escolheu 12 homens na composição do time ministerial de Jesus. 12 homens sujeitos às mesmas paixões, tentações e fragilidades de todos nós. Na verdade, não houve um personagem bíblico sequer que tenha tido qualquer vantagem em relação a mim ou a ti. Todos saíram de iguais condições, sujeitos às mesmas situações. Sobre Elias, Tiago, em capítulo 5, verso 17, diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. As deformações desses 12 discípulos são evidentes em cada um dos evangelhos, porém Deus tratou com cada uma delas. Deus escolhe homens imperfeitos, Deus trata com esses homens, Deus os molda a ponto de terem condição de receber a unção que através de suas vidas transformará o seu tempo. Diga para o seu vizinho de novo aquele belisquinho, chama a atenção, olha nos olhos, repete em voz alta: Deus vai tratar com cada uma, eu disse com cada uma das suas deformações de caráter. Faz um frosfrinho nele agora.
o simples fato de terem sido escolhidos por Jesus já foi em si uma prova para o caráter daqueles seguidores, pois a simples eleição divina já os afetou. De alguma forma, a honra da constante companhia de Jesus, o fato de terem sido pessoalmente discipulados por Jesus, o testemunhar cada um dos milagres de Jesus, o ser usado como foram usados para a libertação, para maravilhas, de alguma maneira os levou a sentir uma grandeza e uma superioridade que não eram deles. O que vemos é esse grupo de homens com dificuldades de caráter tendo que lidar com uma pressão, com uma descarga em cima de seu ego. O resultado não poderia ter sido outro. Eles foram tomados por uma sensação de superioridade, de grandeza. Começaram a se sentir inatingíveis. Começaram a fazer afirmações que sobreestimavam a sua espiritualidade, a sua fé. Imagina o que era ser seguidor, discípulo de Jesus, ser um dos 12 naqueles dias, como esses homens de uma hora para outra passaram a ser honrados, passaram a ser respeitados, passaram a ser amados, passaram a ser famosos, passaram a ser reconhecidos em qualquer lugar onde andavam, passaram a ser vistos pelos seus próprios familiares como homens especiais, como homens de destaque, como homens de merecimento, de honra. A fama faz isso, o dinheiro faz isso, o poder faz isso, os aplausos fazem isso, o respeito, a honra, a vitória faz isso, ela traz essa sensação a todos nós. Então diga ao seu vizinho, em tempos de prosperidade, um dos seus maiores inimigos é o seu próprio ego. Aprenda a dominá-lo antes que ele te domine. Naqueles dias, a coisa chegou num ponto de total cegueira, que Tiago e João, o apóstolo muito amado, queridos, chegaram a questionar Jesus sobre o lugar da direita e da esquerda em seu trono, no seu reino. Eles disseram em Marcos 10:35, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Que pedido é esse? Isso diante dos outros discípulos que se irritaram com os dois, mas não por indignação, pela motivação do pedido, porém exatamente por desejar estar pedindo a mesma coisa. Queiramos nós enxergar ou não, havia competitividade entre os apóstolos, havia competitividade entre esses homens. Eles de alguma forma disputavam cargos, disputavam a honra, disputavam o destaque. Queremos que conceda o que vamos te pedir, Senhor. Um lugar à direita e um à esquerda. Ânsia de ser, ânsia de destaque. Interessante foi a resposta de Jesus, porque em em Marcos 10:36 ele diz, ele questiona: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? A preocupação de vocês hoje é essa, é despontar, é se destacar, é acontecer, é ser reconhecido. Mas a pergunta que eu faço:
vocês podem beber do cálice que eu bebo. Nós hoje estamos buscando poder, prosperidade, como se a Bíblia só fosse isso, como se a nossa chamada só fizesse menção àquilo que vamos realizar e conquistar. Mas Jesus está procurando aqueles que possam beber do cálice que Ele bebeu e continuar de pé, e continuar servindo, e continuar dando glória a Deus e adorando ao Pai. Vocês podem beber do cálice que eu bebi? Porque são pessoas assim, aquelas que bebem desse cálice, que vão transformar a sua geração. São pessoas assim, aquelas que provam do meu cálice, que vão receber autoridade, poder e unção, para realizar coisas iguais ou maiores àquelas que eu realizei. Vocês podem beber do meu cálice? Essa é a pergunta. Vocês não deviam estar se preocupando em ser, em ter, em aparecer, em exibir. É o que Jesus diz. Vocês podem beber do meu cálice. No final ele sabe, sim, vocês vão beber do meu cálice, ele diz para Tiago e João, mas esse lugar de honra, quem vai escolher é o meu Pai, é Deus. Em outra oportunidade, Lucas conta, capítulo 22, verso 24, que eles suscitam entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Houve situações que Jesus estava avisando que ele seria crucificado, que ele iria morrer, que ele precisava ressuscitar, e a discussão, e a tônica da discussão era a mesma. Eles disputavam entre si quem era o mais importante. Marcos, capítulo 9, verso 33 diz: tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Isso não ficou registrado nos evangelhos uma ou duas vezes, mas de forma constante e intensa essas discussões aconteciam. Dessa vez Jesus, por revelação sobre o teor da conversa, o que vocês vinham discutindo? Se calaram, pois já estavam envergonhados em relação à sua sede de destaque. Igreja, essa era a mentalidade de Pedro. Havia um inchaço, havia vaidade, o ego cresceu mais do que precisava. Interessante, porque Paulo se preocupa com isso. Ele diz aos romanos, em Romanos 12, 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. A resposta de Pedro era a resposta de alguém que se achava: eu estou pronto, eu aprendi tudo o que eu precisava saber, se o Senhor for crucificado eu vou morrer junto, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, eu vou até o fim contigo, Senhor. Havia convicção nessas palavras, havia solidez, havia firmeza, era o desejo do coração desse homem. Porém a sua autoimagem era equivocada em relação a si mesmo. Ele não reconhecia os seus limites, ele não reconhecia as suas dificuldades. Sutileza incrível, incrível, porque a hora que você começa a se olhar no espelho e ver algo além do que você enxerga, aí esse bichinho já te picou. Uma visão equilibrada. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou um rejeitado, eu sei que eu não preciso ficar pedindo para morrer porque sou filho e Deus me ama.
Agora, porque sou filho e Deus me ama, não posso me esquecer de que sou de carne e sangue, de que tenho dificuldades, de que sou frágil, de que sinto dor, de que tenho limites. Ele é Deus. Sutileza é incrível, porque de uma hora para outra, essa deformação na maneira de se enxergar leva muita gente a agir com autossuficiência. Não preciso de mais ninguém, já tenho o que precisava receber de Deus, tenho Jesus, Ele é mediador entre a minha vida e Deus, não preciso mais ouvir pregação, não preciso ser ministrado, não preciso ser aconselhado, não preciso ouvir palavra, não preciso congregar, não preciso andar com pessoas que estão na mesma direção, não preciso, que eu tenho está aqui entre eu e Deus, autossuficiência, independência, exclusivismo. Deus é comigo, só com você então, com mais ninguém? Ele não pode usar ninguém para te ministrar, para te abençoar, para te alertar? Arrogância espiritual é um dos maiores males, é uma das piores doenças da igreja brasileira. Prepotência, egocentrismo. Eu sou o cara, Deus fala comigo. Você não sabe o que acontece na minha igreja, você não sabe o que acontece quando eu prego, você não sabe quantas pessoas estão se convertendo como se fosse cabeça de gado. É isso? Você não sabe quem eu sou para Deus, só você, mais ninguém. Foi João Batista, Jesus, os 12 e eu. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Porque em função disso, uma das coisas mais difíceis de se ver na igreja, no Brasil, é unidade. Um se acha mais importante que o outro, um se acha mais conhecedor que o outro, um se acha mais espiritual que o outro, e ninguém reconhece os seus defeitos e os seus pecados. Diga para o seu vizinho, não se engane, Deus resiste aos soberbos. Ah, mas espera aí, eu não bebo, eu não traio minha mulher, eu não uso drogas. E só vamos falar de pecados grotescos? Orgulho não é pecado? Arrogância não é pecado? Isso é auto-engano? Você vai chegar no reino, você vai receber aquele banho, aquela lavagem espiritual, aquilo que é grotesco, sai rápido. Mas às vezes o Espírito Santo precisa vir com um cotonetezinho para tocar em áreas da sua vida que estão aí escondidinhas. Auto-engano? Quantas pessoas à frente de trabalhos, pregando em nome de Cristo, realizando a obra de Deus, cheias de orgulho, como se orgulho fosse um pecado menor do que qualquer outro. Auto-engano, como se aquilo não fosse lhe prejudicar, como se a palavra de Deus não fosse se cumprir, como se Deus não resistisse aos soberbos. O que nos torna irresistíveis a Deus é a humildade. Auto-engano, pior dos enganos. Está parecendo gordo fazendo regime. Você já viu gordo dizendo que faz regime? Ele abre várias concessõezinhas. Ah, se eu comer esse doce, mas tomar uma Coca Light, um neutraliza o outro. Não, tem alguns alimentos que eu vou consumir para efeitos medicinais. Chocolate para dar energia, sorvete para refrescar. Não, comida no cinema não engorda, porque é só diversão. Altas concessões. Biscoito e bolo não tem caloria, porque quando você bota no forno, o calor do forno queima a caloria. Não, eu vou comer de pé, porque se eu comer de pé, a caloria vai para a perna, e a hora que eu andar eu queimo a caloria.
Já viu algo assim? No Natal não tem caloria, porque tudo que é bem-vindo está vindo do Papai Noel, é presente. Posso comer de tudo. Biscoito quebrado, já viu o gordo comendo biscoito quebrado como se tivesse menos caloria? Está se enganando? Estou falando que isso aconteceu comigo, tá? Nessa última fase de ansiedade, a gente come de tudo, gente. Como a gente se engana, né? Você dá uma desculpa para você mesmo, para tudo que você está comendo. Pedro foi traído pela sua própria prepotência. O que nós vemos é um homem que amava a Cristo, que amava a Deus, que amava a causa, chorando amargamente. Pedro se achava fiel, era fiel, e a Bíblia diz em Marcos 14, abra comigo, verso 66, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno? Contando ele o negou, dizendo, não o conheço, não sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. O que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. A hora que ele nega a Cristo pela 3ª vez, ele cai em si, e ele começa a chorar. Quando ele cai em si, ele percebe que havia um abismo em quem ele acreditava ser e quem ele realmente era. Quando ele cai em si, ele percebe que a imagem que ele tinha de si mesma não era fiel à realidade. Ele rompe em choro, porque o galo cantou. Amados, o canto do galo é um despertador, é um alarme, é um alerta. Quantas vezes nós, diante do altar de Deus, proferimos e prometemos fidelidade como fez Pedro. Senhor, o Senhor sabe que se precisar morrer por Ti, eu vou morrer. O Senhor sabe que eu me separei para me santificar. Quantos votos nós fazemos na presença de Deus, que depois não conseguimos cumprir? Quantas vezes você prometeu santificação a Deus e depois caiu nas mesmas áreas, com as mesmas coisas, cedeu nos mesmos pontos? O canto do galo é um alarme, é um alerta. Quantas promessas de santificação não cumpridas? Um choro de decepção consigo mesmo. Quantas coisas têm nos entristecido antes de entristecer até o próprio Deus? Como é que eu posso, depois de uma fase de avivamento tão poderosa, tão maravilhosa, ter uma baixa espiritual dessas? Como é que posso ter esfriado assim, de um momento para o outro, de uma semana para outra? Como é que posso ter caído em pecado desse jeito, depois de ter vivido essa experiência linda, séria e forte com Deus? Na mesma área. Quanta decepção sobe ao nosso coração em relação a nós mesmos, quando percebemos motivos estranhos à palavra de Deus em nosso interior. Deus faz o galo cantar. Deus faz o galo cantar e você vai saber que o galo está cantando. Consegue imitar um galo cantando? Me ajuda aqui então. Vem me ajudar a ilustrar a mensagem, cara. Então vou pedir para um presbítero. Renê, me ajuda aqui, vai. Imita um galo cantando.
Cara, isso é uma galinha de macumba. Imita um galo cantando. Zeniel, que tem essa voz louca. Perfeito. Uma salva de palmas a Jesus. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Põe no colo da Débora. Vem cá, vem me ajudar. Sabe o que é o galo cantando? É aquele vazio que aparece no seu interior de uma hora para outra. Sabe o que é o galo cantando? É aquela angústia que você tinha enterrado com o velho homem reaparecendo na sua vida. Quando nós trilhamos caminhos sutis que estão nos afastando de Deus, o galo canta. Palmas a Jesus, perfeito, perfeito, vou te contratar. Obrigado, pode sentar. Só faltou aquele topetinho que você estava usando, né? O galo cantando é a crise que Deus te permite viver, é a dor que Deus te permite sentir, é a angústia que você achou que nunca mais iria sentir, que volta a te visitar nas madrugadas. É aquela sensação de que alguma coisa não vai bem, de que alguma coisa está errada. Dor é um sinal, medo é um sinal, são sistemas de defesa do nosso organismo. Algo não vai bem, algo precisa ser tratado. Angústia foi o que Pedro sentiu naquela noite, e o que ele fez foi se debulhar de chorar na presença de Deus. Chorou, 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 e em meio a choro, em meio a dor, ele faz uma autoanálise. Deus permite isso. Deus permite a dor para nos trazer de volta. Deus permite a crise para nos corrigir. Funciona mais ou menos como aquela palmada do pai, da mãe, nos nossos tempos, né? Que hoje em dia já mudou tudo. O Rininha essa semana foi mal criado. Eu disse: vou pegar meu chinelo. Ele se aproximou de mim na maior cara de pau, olhou nos meus olhos e disse assim: pai, você não viu na televisão que quem bater na criança pode ser preso? Mas fez aquele olhar tipo: eu vou te denunciar. Como se quisesse negociar comigo. Hã? 6 anos, gente. Queria me prender. Aí eu pensei bem, eu falei: como é que eu vou fazer? Aí ele continuou. Ele disse assim: pai, você se esqueceu que um dia você vai ser velhinho? Como se estivesse dizendo: eu vou descontar. O que está acontecendo com o mundo, gente? Eu tive que negociar, porque eu pensei comigo: um dia ele vai escolher meu asilo, melhor eu tratá-lo bem. Cuide bem das suas crianças, um dia eles vão escolher seu asilo. Pedro atravessou uma noite escura, uma noite de trevas. Não há luz, não há direção, não há resposta. Soma-se a isso o medo. Medo é fator limitador, intimidador e frio. Ele se aproxima daquela fogueira para se aquecer. Mas ali, naquela madrugada de trevas, chorando compulsivamente, se autoavaliando, Pedro encontra tesouros. Pedro encontra tesouros. Isaías 45, 3 diz: dar-te-ei os tesouros das trevas. Não pense em trevas como inferno, porque no inferno não há tesouro. Mas pense em trevas como períodos de escuridão, de frieza, de incerteza, de questionamento, de dúvida. Numa noite de trevas, Pedro encontra tesouros. E nos deixa uma lição. Em período de trevas, não há nada
que possamos fazer mais sábio do que descansar e esperar em Deus. Descansar e confiar em Deus, na certeza de que algo está sendo gerado. Eu estou nas mãos de Deus. Deus me trouxe a uma noite de trevas, e há propósitos nisso. Há tesouros a serem descobertos. Há tesouros reservados, entendo o que eu estou dizendo aqui. Há níveis de revelação da palavra, há níveis de experiência com o reino de Deus, há níveis de experiências com os anjos de Deus, há níveis de unção, de autoridade e poder reservados àqueles que em noites de trevas permaneceram fiéis a Deus e encontraram esses tesouros. Dê uma salva de palmas a Jesus, pois Ele é Deus. Aleluia. Tesouros nas trevas, tesouros nas noites de trevas. Algo está sendo gerado. Trevas, para nós, normalmente nos dá a ideia de algo negativo. Porém, Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu posso estar enfrentando uma noite de trevas, eu posso não ver um ponto de luz para lugar nenhum que eu venha a olhar, mas eu sei que o meu Deus está agindo e que algo está sendo gerado, porque o Espírito Santo de Deus paira sobre a minha vida, algo está sendo gerado, e essa noite de trevas tem dia para terminar, tem hora para acabar. Deus está forjando uma geração para Ele. Os próximos anos preparam para nós coisas incríveis. O futuro nos reserva algo poderosíssimo da parte de Deus. O reino de Deus será o reino de Deus irá se manifestar nos próximos anos como nunca antes na história da igreja se manifestou. Deus está forjando uma geração para Ele. Os que permanecem fiéis, convictos, mesmo nas noites de trevas, esses vão sobreviver para contemplar o nascer de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova fase, e tudo aquilo que foi plantado será colhido. O galo está cantando, igreja, o galo está cantando, e a nossa resposta é aguardada. O galo está cantando, o alarme está soando, e a nossa resposta é aguardada. Que resposta a igreja Deus tem, que resposta a igreja tem para dar para Deus? A noite escura pode ter te envolvido. A noite escura vai envolver a igreja. E o que Deus espera é te ver rompendo em choro. Rompendo em choro. Porque na hora da crise, na hora da pressão, na hora da perseguição, na hora da tribulação, na hora da prova, se as suas convicções balançam, é porque a imagem que você tinha sobre a sua fé é diferente da imagem real da sua fé. O que Deus espera é nos ver rompendo em choro. Choro de quebrantamento, choro de esvaziamento, de arrependimento, mas um choro transformador. Um choro transformador. Pedro chorou amargamente. Derramou todas as lágrimas que poderia ter derramado. Tudo que ele não chorou nos 3 anos que ele andou com Jesus, pelo homem forte, cheio de energia que era, ele chorou naquela madrugada. Choro amargo. Eu não consegui.
Eu tenho meus limites, minha resposta não foi a correta. Nós precisamos de experiências assim. Porque nesse quebrantamento, nesse clamor, nesse choro, está o nosso remédio. Está a nossa resposta. Está a visitação que precisamos. Esses dias eu peguei um avião, daquelas viagens longas, da conexão ao ponto de chegada eram umas 7 horas. Eu escutava o diabo me dizendo: você está sozinho. E me fez começar a me sentir sozinho. Eu comecei a sentir uma angústia, uma coisa horrível. Eu saí do meu lugar, fui para o último lugar do avião, consegui aquelas 3 cadeiras vagas. Coloquei meu iPodzinho com uma adoração, deitei e comecei a buscar a Deus. Que experiência maravilhosa. O Espírito Santo de Deus veio. E eu comecei a chorar, chorar, que se passasse alguém para ir no banheiro ia se assustar comigo. Tive que me esconder debaixo da minha jaqueta. Só eu e Jesus. Talvez você seja como eu. Você foi formado para a guerra. Você enfrenta todas as guerras que te são propostas. E no momento da guerra você dá o melhor de si. Mas parece que depois que passa um tempo, você sente aquela queda. E é exatamente aí que você tem que correr para se refugiar na torre. E chorar aos pés daquele que vai resolver seu problema. Eu não sei explicar. Mas eu levantei daquelas cadeiras com uma nova disposição. Meu coração era outro, minha visão era outra. Meus sentimentos eram outros. Porque eu pude experimentar do que é gastar tempo chorando na presença do meu Deus. Diga para o seu vizinho: dizem que homem não chora, ele é homem, ele chorou. Claro, há um Pedro pós-canto do galo. João 21, 15 e 19, fala da visitação de um Cristo ressurreto, que confronta Pedro nesse nível de amor, dizendo: Simão, amas-me mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez: tu me amas? Sabe todas as coisas, sabes que te amo. Só que nessa terceira vez Pedro ficou triste, porque ele sabia que a terceira pergunta tinha a ver com o 3, com as 3 vezes que ele havia negado a Cristo. Antes e depois amava, e agora ele não achava que amava tanto. Só que nesse dilema, ele se localiza espiritualmente, ele descobre o nível de amor que tinha por Jesus. Você conhece esse Pedro pós-choro? Um homem que não retrocedeu em 1 milímetro na sua fé, na sua chamada, no seu propósito. Um homem que enfrentou coisas muito piores do que nessa noite, nessa madrugada, mas em nenhum momento falou em retroceder, em nenhum momento falou em voltar atrás, porque ele sabia que o que mantinha de pé e ia avançando era o amor que havia sido provado por esse Jesus chamado Cristo. Quando nós descobrimos que não somos tudo aquilo que pensamos, só quando nós enxergamos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, só quando nos rendemos, é que Deus, momento de aflição, de dor, de sofrimento, pôde neutralizar o ministério de Pedro. Pedro foi a um nível de amor por Cristo, que na sua morte, no seu martírio,
A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Ele não só morreu por Jesus, mas morreu numa condição onde provou esse amor por Jesus. Sabe por quê? Porque ele aprendeu muito com a dor, ele aprendeu na vitória total de Jesus Cristo. Só alcança esse nível de confiança quem atravessa noites de trevas e encontra esses tesouros. Até quando e até onde eu acredito nessa história de céu, inferno, Deus e diabo e Jesus como um vencedor eterno e invicto? Até onde eu acredito na vida eterna? Até onde eu acredito nas recompensas eternas? Até onde eu acredito que quando esse pó voltar ao pó, quando o meu espírito voltar a Deus, a minha alma estará diante de uma linha de chegada e o meu Senhor e Redentor estará com uma coroa me esperando? Até quando? Até quanto isso me motiva? Que ele chegou ao ponto que chegou.